Bom dia, amigos, tudo bem? Bom, eu estou fazendo esse vídeo aqui para explicar o motivo da minha saída da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é uma igreja que eu considero uma excelente igreja, uma igreja muito séria, ela tem muitos princípios bíblicos, porém, ao estudar um pouco mais a palavra de Deus, eu percebi que algumas das suas interpretações, principalmente em relação a profecias, elas não condizem com o que diz o texto bíblico. Então, por esse motivo, eu acabei pedindo meu desligamento, né, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Rodolfo, sou professor de História e Geografia, tenho pós-graduação nas duas áreas. Eu me batizei na Igreja Adventista há 13 anos atrás, em 2012, no batismo da primavera. E de lá para cá, eu sempre exerci atividade na igreja, como diácono, como ancião, como líder de jovens, como pregador. Estava sempre pregando em várias igrejas aqui em Brasília. Mas nesse último ano, eu comecei, assim, ninguém veio pregar para mim, ninguém veio falar que a igreja estava errada ou coisa do tipo. Eu comecei a sentir no coração que algo não estava certo. E ao mesmo tempo Deus foi me mostrando pessoas, né, canais que eu passei a seguir, que foram mostrando outros pontos em relação às escrituras que na igreja eu não via. Então não foi nenhuma linha cristã, judaica que me tirou da igreja adventista, foi o próprio Deus, né, eu acredito assim. Então eu quero apresentar para vocês os motivos pelos quais eu creio que a interpretação adventista em relação às profecias, ela está errada, ela está equivocada. Mas de antemão já quero dizer que eu tenho muitos amigos adventistas do sétimo dia, muitos amigos cristãos que permanecem na igreja e eu tenho um carinho imenso por cada um, eu gosto de todo mundo, eu amo meus irmãos adventistas, mas o que eu não posso deixar de fazer é mostrar o ponto no qual a, há o erro, né, há o equívoco teológico na interpretação das escrituras. Bom, se você conhece algum adventista, alguém da igreja adventista, você deve saber que a igreja ela tem um ponto muito forte que é a questão da interpretação da profecia. Inclusive, eles alegam, né, que a igreja surgiu de um movimento profético que culminou com o cumprimento da profecia de Daniel, capítulo 8, que diria ali até 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. Bom, esse santuário, no começo do movimento adventista, principalmente com Guilherme Miller, ou William Miller, né, como é conhecido aqui no Brasil, ele fez cálculos, né, em relação a essa profecia e chegou à data de 22 de outubro de 1844. Antes disso, teve outras duas datas em 1843, teve em 1844 um pouco antes, até chegar à data de 22 de outubro. Então, por que, que essa data não está correta e por que, que não está correto algum evento nessa data? É isso que eu vou mostrar para vocês no estudo que a gente vai fazer aqui em relação a essa profecia de forma detalhada. Como eu falei para vocês no início, né? Eu sou historiador, então eu peguei aqui fiz uma pesquisa histórica. Você pode pesquisar tudo isso que eu estou falando. Se você abrir aí um chat GPT, alguma inteligência artificial e fizer a mesma pesquisa que eu vou te falar aqui agora, ele vai te dar o mesmo resultado. Você pode, por exemplo, fazer o teste aí agora. Colocar lá no chat GPT, por exemplo, versão gratuita mesmo. Qual a interpretação da profecia de Daniel, capítulo 8, das denominações cristãs comparada com a denominação adventista? Eles vão mostrar lá a interpretação da Igreja Batista, Presbiteriana, Metodista, enfim, de todas as denominações cristãs, você inclui também até dos judeus e judeus messiânicos, vai mostrar lá que a interpretação é a mesma, é uma interpretação histórica, que vai levar as 2.300 tardes e manhãs como sendo 1.150 dias, né? Porque essa profecia se refere a purificação do santuário terrestre que havia lá em Jerusalém no período. Então você vai ver que todos os cristãos, né, de qualquer denominação, assim como os judeus messiânicos, enfim, todos têm a mesma interpretação de que
essa profecia de Daniel capítulo 8 se refere aos reinos da Medo-Pérsia e depois ao reino da Grécia, e ela se encerra nesse período. Só que na visão adventista, a interpretação dessa profecia ela extrapola, ela vai vir acabar em 1844, contando isso como anos. E aí eu vou mostrar para vocês como tem um equívoco nisso aí. Então, vamos começar. Aqui está o estudo, né, de Daniel capítulo 8, e a gente vai entender, né, o que está acontecendo. Daniel ele vai ter uma visão durante o reinado de Belsazar, que era o rei da Babilônia. Na visão ele vai ver dois animais, um bode peludo com um chifre notável, que ele vem sem tocar no chão, vem muito rápido contra o carneiro, que tem dois chifres, sendo um dos chifres maiores. Ok? Esta é a visão. Para que não haja equívoco, dizer que eu estou talvez distorcendo o texto, então quero ler com vocês aqui, ó, o texto bíblico, estou aqui na Bíblia Online, Daniel capítulo 8, a gente vai ler verso por verso e eu vou mostrar todos os detalhes dessa profecia para você. Então vamos começar, né? Então, Daniel capítulo 8, a visão de Daniel do carneiro e do bode. Então fala aqui o seguinte, ó, no terceiro ano do reinado de Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão, a segunda. Na minha visão, eu me vi na cidade de Suzã, na província de Elão. Na visão, eu estava junto do canal de Ulai. Olhei para cima e diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro. Seus dois chifres eram compridos, um mais que o outro, mas o mais comprido cresceu depois do outro. Observei o carneiro enquanto ele avançava para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal conseguia resistir-lhe, e ninguém podia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem desejava e foi ficando cada vez maior. Enquanto eu considerava isso, de repente um bode, com um chifre enorme entre os olhos, veio do oeste, percorrendo toda a extensão da terra sem encostar no chão. Ele veio na direção do carneiro de dois chifres que eu tinha visto ao lado do canal e avançou contra ele com grande fúria. Eu o vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo e quebrar os seus dois chifres. O carneiro não teve forças para resistir a ele. O bode o derrubou no chão e o pisoteou, e ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar cresceram 4 chifres enormes, na direção dos 4 ventos da terra. De um deles saiu um pequeno chifre, que logo cresceu em poder na direção do sul, do leste e da terra magnífica. Então olha só, esse bode tinha um chifre, esse chifre foi quebrado, cresceram 4, e desses 4 chifres cresceu um chifre pequeno, ó, saiu um pequeno chifre, que logo cresceu na direção do sul, do leste e da terra gloriosa, magnífica, né? Cresceu até alcançar o exército dos céus, e atirou na terra parte do exército das estrelas, e as pisoteou. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército, suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe, e o local do santuário foi destruído. Olha só que interessante essa informação aqui do verso 10 e 11. Por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, e a verdade foi lançada por terra. Então, ouvi 2 anjos conversando, e um deles perguntou ao outro: quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por esta visão? Até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? E ele me disse: isso tudo levará a 2.300 tardes e manhãs, e então o santuário será reconsagrado, ou será purificado. Então, a interpretação dessa profecia, o próprio anjo Gabriel vai dar para Daniel, e aí a gente vai entender exatamente do que se trata e o período em que tem que ocorrer essa profecia. Quero fazer um adendo aqui para explicar aqui no capítulo 7 de Daniel. Daniel ele vai ver 4 animais diferentes, e cada animal representa um império, né, que
vigorou sobre a terra, assim como a profecia de Daniel 2, que ele está lá no reinado de Babilônia, e Nabucodonosor vê uma estátua, né, com várias partes, e cada uma dessas partes representa um período histórico, né, um império sobre a terra. Essa visão de Daniel 7, que é do capítulo anterior, vai ser a mesma coisa, serão 4 animais diferentes, cada um deles representando um período, né? Então a gente vai ter um período que se refere aí ao Império Babilônico, um período que se refere ao Império Medo-Persa, um período que se refere ao Império da Grécia e um período que vai se referir ao Império Romano. Isso em Daniel 7, ok? Em Daniel 7 vai ter uma explicação lá falando sobre um chifre pequeno que tinha a boca, que proferia palavras duras contra o Altíssimo, arrogâncias, blasfêmias e tudo mais. Mas esse chifre pequeno é no animal que representa Roma. Aqui em Daniel 8, o que a gente está tendo? Uma explicação detalhada dada pelo próprio anjo Gabriel sobre 2 reinos, sobre o reino da Medo-Persa e sobre o reino da Grécia, ok? A gente não pode confundir a interpretação de Daniel capítulo 8 com a interpretação de Daniel capítulo 7, porque do Daniel capítulo 7 ele dá um panorama geral dos reinos que seriam sucedendo um ao outro, né? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, 4 animais. Daniel 8 vai falar só de 2, que é o quê? Os próximos 2 animais que vão substituir o reino de Babilônia, que seria quem? Medo-Pérsia, que vai reinar durante um determinado período, e na sequência a Grécia, ok? E aí dentro da Grécia a gente vai ver que o bode peludo, ele tem um chifre grande que representa o primeiro rei da Grécia, que a gente vai ver mais na frente que é Alexandre o Grande, e depois esse chifre é arrancado e crescem 4 no lugar dele, que são os 4 generais de Alexandre o Grande, que vão dividir o seu reinado em várias partes, ok? Desses 4, um deles vai crescer um chifre pequeno. Um pequeno chifre vai sair de um desses chifres, ou seja, o poder que vai surgir ainda é dentro do Império Grego. Esse chifre pequeno que temos em Daniel 8 é dentro do Império Grego. E a gente vai ver aqui a interpretação que o anjo Gabriel vai dar para a profecia, e você vai entender claramente que não tem nada a ver com 1844 ou com o Império Romano, ok? Então acompanha aqui comigo. Bom, diz assim: enquanto eu, Daniel, observava a visão e tentava entendê-la, diante de mim apareceu um ser que parecia homem. E ouvi a voz de um homem que vinha do Ulai: Gabriel, dê a esse homem o significado da visão. Quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. Ele me disse: Filho do homem, saiba que a visão se refere aos tempos do fim. Interessante que você entenda essa expressão tempos do fim aqui. É tempos do fim da ira de Deus ali, representada ainda dentro do período grego. Você vai entender isso mais na frente. Enquanto ele falava comigo, eu, com o rosto em terra, perdi os sentidos. Então ele me tocou e me pôs em pé. E disse: Vai, vou contar a você o que acontecerá depois do tempo da ira, pois a visão se refere ao tempo do fim. O carneiro de 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre entre seus olhos é o primeiro rei. Os 4 chifres que tomam o lugar do chifre que foi quebrado são 4 reis. Seus reinos surgirão da nação daquele rei. Olha só que interessante aqui a explicação. Os 4 chifres surgirão da nação daquele rei, mas não terão o mesmo poder daquele rei. No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Provocará devastações terríveis e será bem-sucedido em tudo o que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo. E, com o intuito de prosperar, ele enganará a muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. A visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira. Sela, porém, a visão, pois se refere a um futuro distante. Eu, Daniel, fiquei exausto e doente por vários dias. Depois levantei-me e voltei-me para cuidar dos negócios do rei, e fiquei assustado com a visão,
além da sua compreensão humana. Então, vamos entender aqui a interpretação dessa visão, ok? Então tá aqui, vou fazer um resumo. Todo esse estudo, galera, eu fiz aqui, ó, com base na história e pedi ao ChatGPT, você pode pedir para ele fazer aí também, uma explicação detalhada do capítulo 8 de Daniel, ao que se refere cada elemento, né, da profecia. E você vai ver que historicamente, né, eu coloquei um prompt para que ele fosse um pesquisador histórico com especialização na história de Israel, na história grega, enfim. E aí ele vai pesquisar e vai te trazer a mesma informação. Se você for batista, se você for presbiteriano, se você for metodista, se você for assembleiano, se você for judeu, se você for de qualquer denominação que estuda a Bíblia, a resposta será a mesma, que vai diferir da visão adventista. Então, olha só. Então, Daniel tem uma visão durante o reinado de Belsazar, rei da Babilônia, e na visão aparecem dois animais. Um carneiro com 2 chifres, sendo um deles maior que o outro, e um bode peludo que tem um enorme chifre aqui entre seus olhos. Ok? Então tá aqui. Depois esse chifre do bode ele é quebrado, né? E 4 surgem deles, e desses 4 um chifre pequeno cresce muito. Então o anjo Gabriel é enviado para interpretar a visão. Então aqui, ó, no próprio texto bíblico a gente vai ver a interpretação. O carneiro com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Então vamos ver na história quem são? Então o Império Medo-Persa, né, representado por 2 chifres. Ciro, ele é o persa. Então que ele vai reinar ali entre 559 a.C. até 530 a.C. Perceba, falando de história e do período anterior à Era Comum ou depois de Cristo, né, antes de Cristo, o tempo ele vai decrescendo até chegar ao ano 0, que é o ano do nascimento de Cristo, e daí começa a ser contado ano 1, 2, 3, até chegar no ano que a gente está. E o segundo chifre aqui, ó, Dário o Medo, segundo Daniel 5, verso 31. O chifre maior surge depois, indicando que a Pérsia se torna dominante sobre a Média, o que de fato aconteceu na história. O carneiro avança para o oeste, norte e sul, exatamente como o Império Persa se expandiu ali naquela região. E o bode com um grande chifre? Bom, segundo Daniel, capítulo 8, verso 5 ao 8 e o verso 21, o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre entre seus olhos é o primeiro rei. Quem é o primeiro grande rei da Grécia? Alexandre o Grande, né, que viveu entre 356 a 323 a.C. Ele viveu pouco tempo. Ó. Você vai fazer o cálculo aqui, vai ver que são 32 anos. O bode ele vem do ocidente, atravessando toda a terra rapidamente, sem tocar no chão. Símbolo da incrível velocidade das conquistas de Alexandre o Grande, que em poucos anos ele vai dominar do Egito até a Índia, né? Desde o norte da África até a região ali da Ásia. Então, o grande chifre ele se quebra subitamente. Como que isso acontece? Se você estudar a história, você vai descobrir que Alexandre o Grande, apesar de muitas conquistas militares que ele teve, ele morreu muito jovem. Ele morreu subitamente aos 32 anos de idade. Então, encaixando perfeitamente aqui a profecia, e o próprio anjo falou que o bode era a Grécia e que o carneiro era a Medo-Pérsia. Então, a Grécia aqui representada por Alexandre o Grande. E aí, a profecia fala, né, que 4 chifres vão ficar no lugar daquele chifre que se quebrou. Então aqui, ó, representação do bode, né? Então quebrou-se o chifre, nasceram 4, e desses 4 chifres, não sei se você está percebendo aqui, ó, onde eu estou passando o cursor do mouse, vai subir um chifre pequenininho de um desses 4. Então ainda no reino grego, ok? Então, Daniel 8, verso 8. O bode, pois, se engrandeceu sobremaneira, e estando ele forte, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar outros 4 também notáveis nasceram, para os 4 ventos do céu. Ok? Daniel 8, verso 8 diz assim: 4 reinos surgirão daquele povo, ou seja, do povo grego, mas não com a mesma força, né? Quem são? Então, olha só, após a morte de Alexandre o Grande, o seu império é dividido entre seus 4 generais, né? Que eram chamados de diadocos, né? Entre os gregos. Quem eram os 4 generais de Alexandre o Grande? Então, vamos lá. A gente tinha Cassandro, que ficou com o território da Macedônia e Grécia.
Licímaco, que ficou com a Trácia e a Ásia Menor, Ptolomeu I, que ficou com o Egito ali, partes da Arábia e Palestina, e a gente vai ter Seleuco I, que ficou ali com a região da Síria, Mesopotâmia, Pérsia e até a Índia. Então, exatamente como o anjo falou que aconteceria, 4 chifres se levantaria daquele mesmo povo, preste atenção, para você não confundir isso aqui com Roma, vai crescer um pequeno chifre dentre esses 4. Então, olha só, Daniel 8, verso 9 ao 12, fala assim: de um deles saiu um pequeno chifre, que cresceu muito. Quem é o pequeno chifre? O pequeno chifre aqui não é o mesmo de Daniel 7, mas um poder específico dentro do contexto greco-siríaco, né? Então, quem é esse chifre? A gente vai entender que a profecia fala que esse pequeno rei, esse pequeno chifre ali, ele iria profanar o santuário de Deus, ia se levantar contra o príncipe do exército de Deus, dos céus, ia tirar o sacrifício diário. E aí é perguntado, né, até quando isso vai durar, essa profanação dentro da profecia? E o anjo fala, até 2300 tardes e manhãs. Então vamos entender isso aqui agora. Então, Antíoco IV Epifânio, que viveu entre 175 a 164 a.C., ele vai ser o rei da dinastia Seleucida da Síria. Ele perseguia ferozmente os judeus e ele vai profanar o templo. Ele se autodenominou Epifânio, que quer dizer manifestação divina. A profecia não fala que ele ia se levantar contra o exército dos céus, até contra o príncipe do exército dos céus. Então, olha só, esse fato dele se dizer a manifestação divina demonstra isso. Os próprios judeus eles vão apelidar esse Antíoco Epifânio de Epinanes, que quer dizer o louco. Então, qual que é o contexto? Antíoco Epifânio ele vai invadir Jerusalém em 168 a.C. Ele vai proibir a circuncisão, a guarda do sábado entre os judeus e as festas bíblicas. Eles vão ficar sem poder praticar a religião deles. Pior que isso, ele vai profanar o templo, ele vai invadir o templo de Jerusalém, vai erguer um altar a Zeus lá dentro e vai sacrificar um porco no altar dos judeus naquele período. Esse evento, ele é exatamente o que descreve a profecia. Vai ser a abominação desoladora, do qual o profeta Daniel falou, né? E além disso, há relatos de que, dentre todas essas coisas, ele ainda fez sexo dentro do templo, né, do Beit HaMikdash, e lançou o sêmen sobre rolos da Torá. Então ele profanou, fez uma abominação total no templo de Deus. E aí a profecia vai falar que ele vai ser cortado, não por mãos humanas mesmo também, né? A gente vai entender aqui. As 2300 tardes e manhãs. Então Daniel 8, do 13 ao 14, fala assim, ó. Até 2300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. Então vocês não viram aqui que o Antíoco IV Epifânio profanou o santuário, né? Fez tudo isso, ergueu um altar a Zeus, sacrificou um porco, fez sexo dentro do templo, profanou a palavra sagrada, né, que era a Torá dos judeus, enfim. Bom, interpretação histórica mais aceita. Cada tarde e manhã era um sacrifício diário que tinha no templo. Então tinha um sacrifício pela manhã e um sacrifício pela tarde. Logo, 2.300 sacrifícios equivalem a 1.150 dias, que dá aproximadamente 3 anos e 2 meses. E esse é o período correspondente exatamente ao tempo que esse templo dos judeus, né, foi profanado. 3 anos e 2 meses. Então, aqui a gente tem a profanação, né, em 168, proibição do sacrifício e tudo mais. E em 165, 3 anos depois, né, a gente vai ter a purificação do templo por Judas Macabeus na festa de Chanukah. Olha só que interessante. Se você for católico e estiver assistindo esse vídeo, você quiser olhar detalhes dessa profecia se cumprindo, você vai ler lá os 2 livros de Macabeus, 1 Macabeus e 2 Macabeus, que vai relatar exatamente aí a luta, né, dos Macabeus para reconquistar o templo de Jerusalém e purificar, né, e rededicar esse templo a Deus. Então, a profecia se cumpre aqui perfeitamente. Então, esse evento deu origem à chamada Festa de Chanukah, também chamada de Festa da Dedicação ou Festa das Luzes. Jesus, quando esteve aqui, ele
é bem interessante que ele vai ao templo no dia da festa de Chanukah, no dia da festa das luzes, da festa da dedicação, mostrando que ele reconhece que essa profecia ela foi cumprida e essa festa, a festa das dedicações, ela não é uma festa estabelecida por Deus, é uma festa estabelecida pelo povo judeu que ficaram muito felizes de ter reconquistado o templo e reconsagrado ao Eterno, né? Então, ele reconhece a validade dessa festa ao ir no templo no dia da festa em seu ministério, em João capítulo 10, versículo 22. Então, um resumo histórico aqui da interpretação. Então, vamos lá. O carneiro com 2 chifres, Império Medo-Persa, Ciro e Dário. O bode grande, né, com um chifre, é a Grécia com Alexandre o Grande, né? Os 4 chifres que surgem depois são os 4 generais de Alexandre após a sua morte. O pequeno chifre é Antíoco IV Epifânio, o rei Seleucida, que profanou o santuário, né? E as 2.300 tardes e manhãs é o período de profanação até a purificação do templo. Então, vamos entender aqui alguns aspectos importantes dessa profecia. Essa profecia ela tem um cumprimento histórico e, claro, datável, validado pela história. Então, embora alguns tentem aplicar as 2.300 tardes e manhãs a períodos escatológicos longos, como anos, né? O contexto de Daniel 8 ele é específico relacionado ao povo, né, dos impérios Medo-Persa e Grego. Não tem como você aplicar isso aqui ao Império Romano e jogar isso aqui para o fim dos tempos, né? Conforme eu mostrei, era para o fim dos tempos de perseguição do povo judeu por esses 2 impérios, pelo Império Medo-Persa e o Império Grego. Então, o próprio anjo Gabriel ele diz, né? A visão se refere ao tempo do fim, mas no contexto do fim do período de perseguição de Israel sob domínio grego, não do fim do mundo, né? Então aqui, ó, os períodos dos reis, eu coloquei aqui detalhado, né? Ano a ano do reinado de cada um desses personagens que aparecem nessa profecia. Então Ciro, né? O grande persa, viveu de 559, né? A 530. Dário, o Medo, de 539 a 530. Alexandre o Grande, de 336 a 323. Cassandro ficou no reino da Macedônia. Licímaco, na Trácia. Ptolomeu I, no Egito. Seleuco I, na Síria. E Antíoco IV Epifânio, dentro aqui do reinado da Síria, né? Quando os anos vão se passando, ele vai ser um dos que vai assumir esse território aqui ainda dentro do Império Grego e vai profanar o Templo de Jerusalém. Então, conclusão profética, né? A profecia de Daniel 8 é uma das mais precisas da Bíblia, antecipando séculos antes a ascensão e queda de impérios, detalhando a perseguição do povo judeu e culminando na restauração do culto no templo, comemorado até hoje na chamada Festa de Chanukah. Então, irmão, o que eu quero te dizer aqui hoje, né? A Igreja Adventista do Sétimo Dia, se é que você faz parte dela, é uma igreja muito boa. Ela vai te ensinar os princípios bíblicos, vai te ensinar a guardar o sábado que você deve guardar, vai te ensinar que os mandamentos são importantes, mas ela vai te tirar o contexto, né? Quando vai apresentar a fundação da sua igreja. Quando ela vai falar que até o desapontamento de 1844 estava profetizado e que aquilo ali seria o início, né, da igreja adventista, profetizado lá em Apocalipse capítulo 10, cuidado, é um engano. Por quê? Você vai ver o contexto em quando que vai acontecer a leitura daquele livrinho ali por João, né, que vai ter um gosto doce na boca e vai ser amargo no estômago, é no tempo da 7ª trombeta. Se você acompanhar a história e acompanhar ali toda a profecia de Apocalipse, né, você vai ver que começa-se a trocar as trombetas ali a partir do capítulo 7 para o 8. E aí a cada trombeta acontece um sinal aqui na Terra. E aí a gente não está no período das trombetas ainda. Então está claramente fora do contexto. Então, irmãos, o que eu gostaria aqui de trazer para vocês era isso. Essa interpretação sobre Daniel capítulo 8, mostrando que se refere à purificação do santuário que tínhamos na terra, né, lá em Jerusalém, que o povo judeu, né, teve ali a verdade lançada por terra, eles não podiam praticar a sua religião,
não podiam guardar o sábado, não podiam praticar as festas bíblicas, o templo foi profanado com o sacrifício de um porco, um altar erguido a Zeus dentro do templo de Jerusalém, e a purificação do santuário está relacionada exatamente como o anjo fala, até 2.300 tardes e manhãs, não 2.300 anos, ok? Então, exatamente aí 3 anos e 2 meses mais ou menos, que o templo foi profanado e depois ele foi purificado, e todo o relato disso aí está na Bíblia. Se você tiver uma Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia católica, você vai ver todo o relato, né, do cumprimento dessa profecia. Então é isso, irmãos. Por hoje, o que eu tenho para apresentar é isso. E assim, se você é adventista do sétimo dia, se você frequenta essa igreja, eu te digo, é uma igreja muito boa, ela vai te ensinar alguns princípios, mas tem alguns pontos que ela está equivocada em sua interpretação, principalmente nesse ponto, né, de dizer que a igreja adventista é a única, né, remanescente da profecia bíblica, do tempo do fim e tudo mais. E ainda tem outros pontos, né, que ela vai contra a própria Bíblia ao afirmar coisas sobre três deuses, que a gente sabe que a Bíblia fala que existe um só Deus verdadeiro, né, que é o Pai. E ela vai ensinar a doutrina da Trindade, que eu posso voltar num outro vídeo aqui para falar um pouco sobre ela e como que ela também fere o princípio do monoteísmo abraânico, né? Monoteísmo bíblico, que existe só um Deus. Se você for em Deuteronômio, capítulo 4, 6, verso 4, vai dizer: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, Ele é o único Deus. Jesus também vai falar em João, capítulo 4, com a mulher samaritana, que existe apenas um único Deus, né? E depois, lá em João também, ele vai falar, quando ele ressuscita, né? Eu vou para o meu Deus, o seu Deus, né? Então ele tem um Deus. Então vocês vão entender isso aí mais pra frente quando fizer um estudo sobre a Trindade, tá bom? Então eu encerro o vídeo por aqui. Espero que Deus abençoe a sua vida, que você compreenda a verdade e que você de fato leia a Bíblia no contexto que ela tem. Hoje a gente tem muita informação. Você pode abrir uma inteligência artificial, um buscador, um pesquisador aí e te mostrar tudo que a profecia explica. Na época, né, da qual o desenvolvimento da teologia adventista se deu, século XIX para início do século XX, as pessoas não tinham acesso à informação, não tinham acesso à pesquisa como você tem hoje. Então, eu recomendo, faça a pesquisa, peça aí no Google, no ChatGPT, qualquer pesquisador que você quiser, e veja qual que é a interpretação de Daniel capítulo 8 histórica. Você vai ver que o que eu estou te apresentando é verdade e que todas as igrejas, elas creem dessa forma. Os judeus, que são um povo que vivenciaram isso aí, creem dessa forma, seja ele ortodoxo, né, que não aceita Jesus como Messias, ou os messiânicos, que aceitam Jesus como Messias, todos pensam da mesma forma. Então, é isso. Fica aqui o meu abraço, fiquem com Deus e até a próxima.